com relação à preparação, assim, no quesito... Tu estudou para PCDF depois, né? Sim. Foi uma evolução, assim, foi indo, como tu falou, tu não estudou só para um concurso. A gente vai estudando e vai passando, enfim. Como é que era, assim... tu seguiu fazendo presencial ou depois tu mudou para o online? Tu tinha uma organização, tipo ciclo de estudos? Como é que eram as tuas revisões? Conta um pouquinho sobre essa parte mais técnica, assim, da tua preparação. Tá. Cursinho presencial eu fiz para a prova do Corpo de Bombeiros e para a PMDF. Foram os 2 cursinhos presenciais que eu fiz. Depois que eu peguei a manha ali das matérias, não preciso mais de um presencial. Para não falar que eu não fiz mais nenhum, eu fiz uma turma de exercício, só de exercício presencial, num cursinho. Mas eu fui para o online. Como eu fazia com o meu cronograma, né? No início eu errei muito. Eu já estudei uma matéria só até ela acabar, depois começar outra. Eu já fiz isso. Eu já tentei fazer revisões, 7 dias, 15 dias, 30 dias, e me embaralhei tudo naquilo, não revisava era nada. Não sabia nem por onde revisar, porque eu não fazia resumo no começo, tá? Fala assim. E aí eu fui entendendo o que eu precisava, né? O que estava de errado, como é que é isso? E eu aprendi sozinha a estudar. Eu fui vendo que estudar uma matéria por vez, eu não vou acabar nunca esse cronograma, nunca. E assim, vou estudar essa, depois essa, e a primeira, vou ver como depois. Como é que é isso? Como vou revisar isso, né? Então, a questão do cronograma, eu percebi que dessa forma não dava, né? Eu assistia a videoaula e complementava com PDF, tá? Tem aulas, né, que eu acho que devem ser vistas por videoaula, isso é uma opinião minha, tá? Por exemplo, matéria exata, raciocínio lógico, a temática e tal, eu já acho interessante você ver a videoaula, fazer um resuminho de fórmulas, que é o que eu fiz uma folha só de fórmula, manual mesmo. E quando eu ia resolver exercício, no meu estudo para matemática e raciocínio lógico, o que era? Eu via a videoaula, depois eu ia partir para o exercício. Ia fazer o exercício, eu colocava essa folhinha de fórmulas do lado, ia resolvendo o exercício. Tanto que eu criei uma memória visual daquele resuminho de fórmulas. De tanto olhar fazendo exercício, eu me permitia olhar para isso, para eu fazer a memória visual daquilo. Tanto que na hora da prova eu lembrava até em que parte do papel que eu tinha anotado, né? De tanto que eu pratiquei assim, para mim deu certo. E a questão das matérias, eu vi que realmente estudar uma por vez não dava, né? Aí, beleza. Na época, eu estava livre, porque eu tinha terminado a minha faculdade, eu conversei com os meus pais, falei, para ver se eles seguravam a barra para eu estudar para o que eu realmente queria, né? Ou se não, eu ia ter que procurar alguma coisa na área da enfermagem para eu ganhar uma grana, só que eu ia perder o meu tempo, às vezes poderia demorar mais a passar, enfim. No meu caso, eu consegui que meus pais segurassem a barra para mim, então eu tinha o dia inteiro. Então eu estudava 3 a 4 matérias por dia, mas essa quarta matéria, que era ali na noite já, no finalzinho da noite, eu colocava pouco tempo e uma matéria mais de boa, porque eu já estava exausta. E eu sempre fui mais do dia, então eu acordava bem cedinho, acordava às 6 horas da manhã todos os dias, mesmo tendo o dia todo. Eu poderia acochambrar o dia todo, se eu quisesse. Eu morava sozinha, não tinha ninguém me cobrando ali no meu pé, vendo a hora que eu acordava, mas eu sempre fui disciplinada. Não, eu colocava horário para tudo. Eu comecei a colocar o horário. Quando é que eu vou começar a estudar? Vou acordar às 6 horas, vou tomar café da manhã e tal, vou começar. Sei lá, de 7 a... Eu dividia 4 horas para cada uma, né? E aí, porque eu tinha tempo, né? Eu sei que hoje não é a realidade de todo mundo, né? Ter 4 horas para cada matéria para estudar. Geralmente, ou 3, depende da matéria, né? 3 a 4 horas para cada matéria. E aí, eu dividia assim, fazia um ciclo escolhia 5 matérias, que nem eu recomendo hoje. Eu escolhi 5 matérias para mim no decorrer da semana. Eu recomendo, de 3 a 5 matérias você escolher para fazer um ciclo, gerar um ciclo. Primeiro você vai estudar essa. Acabou essa aqui, matéria B. Você inclui uma nova, que você não estava estudando. Inclui uma nova, não precisa esperar acabar as 5 para colocar uma nova, entendeu? Você já coloca outra. E assim vai girando. Daqui a pouco, aquela outra matéria, você já vai ver de novo. De uma outra forma, de uma forma mais revisão e exercício, entendeu? A questão da revisão, como é que eu fazia?
Eu testei essa técnica aí de 7, 15, 30 dias pra mim, tá? Eu nunca funcionou, porque eu não sei, eu não consigo. Eu achava muito longe e eu não entendia direito isso. E aí, o que eu fazia? Minha revisão era todos os dias. Como que eu fazia essa revisão? Por exemplo, eu vou estudar hoje Direito Constitucional, Português e Direito Administrativo. A cada início dessas matérias que eu estudar, eu separava ali as primeiras de 20 a 30 minutos para revisar o assunto passado. Como que eu revisava? Ou com resumo, ou com questões, né? Ou mapa mental. Tinha algumas matérias como direito penal que eu fazia mapa mental. Por exemplo, dos crimes ali, eu fazia na mão mesmo, do meu jeito. Enfim, dessas 3 formas. E também, às vezes, eu via alguma resolução de questões no YouTube, assim. Mas era mais essas 3 formas. O meu resuminho que eu fazia, que eu aprendi a fazer, fazia no Word mesmo, do meu jeito, da forma mais sucinta possível. Porque antes, quando eu comecei, eu queria copiar tudo, né? E manual. Eu vi que manual não estava dando, porque eu gastava muito tempo. Aí, não, vamos pro Word. Aí eu queria copiar tudo. Não dá. Aí eu comecei a aprender, não, tem que ser menor e tal. Tem que ser mais pontual. Se precisar voltar na teoria, mesmo aquele ponto, aí eu vou voltar lá no PDF, vou ver aquele assunto específico. E aí a minha revisão era assim, era todos os dias, todas as matérias daquele dia que eu ia estudar. Então, constitucional, pegava as primeiras meia hora, estudava. Eu apelidei carinhosamente do método aquecimento, né? Era uma forma de aquecer os meus estudos. Então, vou começar a revisar na aula passada e tal, vou começar uma matéria nova, né? Na sequência. E aí, ia fazendo, assim, toda a matéria eu criei esse método de revisão aí. E muitas questões, né? Tem algumas pessoas que ainda insistem em, vou estudar essa matéria, mas vou ver só a teoria aqui, depois outro dia eu vejo questões, né? Não dá, né? A própria prova são as questões, né? Então, como é que você não vai praticar o que é a prova? Você vai ver o conteúdo. Então, eu separava ali um tempo, dentro dessas horas da minha matéria, eu separava a revisão, eu separava a teoria e o tempo final para as questões. Quantas questões? Quantas desce para eu fazer naquele tempo, entendeu? Então, eu não tinha uma meta, as 50 questões. Mas para o final que eu fui fazendo isso, tá? Eu falo assim, num período intermediário, inicial ali de estudos, para quem quiser ir uma dica, né? Eu separava tempo, eu vou pegar as últimas meia hora, a última 1 hora, a última... Enfim, depende de quanto tempo a pessoa tem para estudar, né? E vou fazer questões. Só que eu fazia as questões entendendo por que eu estava marcando certo, por que eu estava marcando errado. Se eu não sabia, aí eu ia atrás para saber. Eu ia lá no meu resumo, ou eu ia na teoria, ou eu lia os comentários ali do site de questões. Eu procurava saber, porque não adianta nada. Você vai fazer uma questão, marca ali, não sabe por que errou, não sabe por que acertou. Próxima. Qual é a efetividade desse estudo? Né? O estudo para concurso público, ele tem que ser um estudo estratégico. Né? Então, você tem que saber por que você está errando, né? Qual que é a peguinha da banca ali? Aí você já vai lá no seu material, no seu resumo, já, atenção, artigo tal, atenção, assunto tal, a banca gosta disso, tal. Por isso que é importante a gente fazer questões da banca do nosso concurso, né? Se a gente ainda não sabe, eu fazia da anterior, né? Enfim, não vai inventar, não, fazer hoje da banca 6, hoje da FGV, tipo assim, você não tem nem noção, né? Então, porque cada banca gosta de cobrar tal assunto mais, tal assunto menos, enfim, é diferente, né? Múltipla escolha, enfim, tem banca que gosta mais de jurisprudência, tem outros que não. Então, você tem que pegar a manha da banca, né? Por exemplo, língua portuguesa. Língua portuguesa é uma matéria que eu nunca aprendi no meu ensino médio. Eu empurrei com a barriga assim, total. Não gostava, empurrei com a barriga. Eu fui aprender língua portuguesa estudando para concurso público. E como que eu fazia para entender o que a banca cobrava? Eu fazia prova. Então, no aquecimento de língua portuguesa, era resolver uma prova de português. Então, eu filtrava lá no site de questões a banca e filtrava a banca e filtrava a língua portuguesa. Aí eu ia lá na provinha que vai aparecer nas provas, né? Das mais recentes para as mais antigas. E eu anotava. Hoje eu fiz a prova, sei lá, não só de carreira policial. O que importa é ser da banca. Né? Eu ia lá e falar, hoje eu fiz essa prova aqui. Aí no próximo dia eu ia fazer a de baixo. Aí a de baixo, entendeu? Eu fazia até uns 2 anos para trás. Mas que isso aí eu começava a repetir ela de novo. Entendeu? O português é uma das matérias que mais muda, né? De banca para banca, eu acho muda que muda muito, assim.